Então sejam todos bem-vindos nesse dia estranho, um pouquinho atrasado de novo, desculpa a pessoa que está esperando. Mas essa paraxá é interessante, paraxá Ekev, ela é muito interessante porque ela é basicamente uma continuação, assim como grande parte do livro, é uma continuação daquele discurso final de Moshe para o povo, né? E aqui a gente vê uma série de coisas, né, diferentes, vamos dizer assim. Ele inclui algumas porções históricas e ele começa a fazer certas promessas e avisos para o povo, tá? E aí, como eu estava falando aqui no comecinho, bem às pressas, a gente vai meio que tentar analisar a paraxá inteira para ver qual que são, o que é que Moshe está tentando explicar para a gente. E essa análise da paraxá como um todo, ela tem um motivo específico e ela é meio complicada, é uma análise um pouquinho difícil, porque a organização que Moshe escolheu para citar a organização da fala de Moshe e a sequência que ele usa, a estrutura que ele está usando, ela é um pouquinho complexa, mas ela denota várias coisas muito específicas, tá? Então, quando a gente tenta aprofundar esse entendimento dos versos, de verso a verso, a gente acaba correndo o risco de perder o conteúdo geral e a progressão também da paraxá, tá? Então a ideia hoje justamente é isso, a gente tentar identificar a organização e entender essa mensagem que Moshe está tentando passar pra gente, tá? De novo, é aquela história da gente ser capaz de ver a paraxá como um todo, porque aqui tem uma mensagem muito importante e a gente vai precisar passar por grande parte dela hoje para achar, né? E quem vai salvar a gente hoje efetivamente é o Rashbam, né? O Rashbam, ele vai mostrar pra gente como é que é o caminho das pedras e assim a gente vai poder determinar a estrutura primeiro e depois entender a mensagem. A gente vai ter que ver a estrutura a partir das terminologias. O Rashbam sugere uma estrutura, né? E aí uma pessoa vem falar comigo, Paraxá Ekev, né? Perguntou se era do calcanhar, né? Porque Yaakov vem da mesma Shoresh, né? Vem dessa mesma palavra. E é engraçado isso porque a palavra Ekev, ela é muito rara na Torá, tá? E ela aparece 2 vezes nessa paraxá. E é isso que o Rashbam pega para falar assim, a estrutura tá ligada com essa palavra. No começo da paraxá, a gente vê a paraxá começando Verhaya Ekev Tishmeun, né? Que é você vai seguir isso aqui que eu tô te pedindo, né? E aí é logo o primeiro passuk. No 8º capítulo, a gente vê ela de novo. E aí ela tem uma diferença muito específica. Que ela vai... Ekevlotishmeun, tá? Ou seja, tem uma negação aqui, porque vocês não obedeceram. Tá? E aí o Rashbam, ele vai falar o quê? Ele fala aqui que a segunda aparição da palavra, Ekev, sugere o fechamento dessa unidade que foi iniciada a partir da primeira aparição dela. Ou seja, do primeiro passo da paraxá. Então essa unidade, vamos dizer assim, ela começa com essa promessa de sucesso e parnassá, se você seguir, tá? E isso acontece como uma espécie de recompensa pela aderência às leis de Hashem, e ela conclui com a ideia, com o relato do que vai acontecer caso você não siga, tá? Caso não aconteça a aderência específica a essas coisas. Então, a observação feita pelo Rashbam, ela acaba permitindo dividir a paraxá em 2 partes. Essa parte que a gente acabou de falar, tá? Do primeiro passuk até a segunda aparição da palavra Ekev, que é mais ou menos no final do capítulo 8, e aí do capítulo 9 até o final da paraxá, tá? E aí a segunda unidade, ela também tem essa espécie de demarcação, esse paralelo, conclusão, introdução, conclusão. Moshe começa, e a gente vai ver essa mais especificamente, Moshe começa o discurso dele nessa parte, vamos dizer assim, tá? Falando de uma descrição que pra gente é um pouquinho complicada, né? Eu já discuti isso, inclusive isso em outros momentos, em outros anos que já se passaram. Mas ele fala especificamente dos habitantes da terra de Canaã, no caso, que é onde eles vão, onde eles estão para entrar. Aí ele diz assim, no primeiro passo do capítulo 9, no número 1, ele diz assim, Shema Israel, né? Escuta Israel, tu passas hoje pelo Yaden para vir herdar nações maiores e mais fortes que tu, cidades grandes e muradas até o céu. Tá? Então, são maiores e mais fortes. Como é que a gente vai conseguir, basicamente, herdar isso, então? Né? Como é que é possível fazer isso? Tá?
E aí a gente conclui essa sessão no final mesmo, né? Não é exatamente no mesmo passo que termina, né? Tem dois passuquinhos, mas que fecham esse passo que abre a conclusão, efetivamente, tá? Com a ideia de que eles vão ter sucesso, que é logo no 2, no finalzinho da Paraxá, no 11:23, diz o seguinte: Então Hashem desterrará a todas as nações diante de vós e herdareis as nações maiores e mais fortes que vós. Tá? E aí a gente tem outros paralelos que estão incluídos aqui, certo? Um deles, por exemplo, eu botei no 3 aí, tá? Que é um paralelo que existe entre o começo dessa segunda parte, né? Logo no passo seguinte, e o final da Paraxá. Esse é o último passo. O primeiro, o do começo do capítulo 9, diz o seguinte: Um povo grande, alto, filhos de gigantes, a quem tu conheces e de quem tu tens ouvido dizer, quem poderá resistir diante dos filhos de gigantes? Ou seja, a situação era meio triste aqui, né? O pessoal estava meio ansioso pelo que ia acontecer. E aí, no final da Paraxá, diz o seguinte: Nenhum homem resistirá diante de vós, o medo de vós e temor de vós. Hashem, vosso Deus, os porá sobre a face da terra em que pisardes, assim vos falou. Tá? Então ele está basicamente mostrando que não tem muito o que temer aqui nessa situação. Tá? E aí, sabendo disso, a gente vai partir para uma... Agora fica um pouquinho mais complexo, a gente vai tentar justificar essa divisão, por que essa divisão é feita dessa forma, e vamos procurar basicamente os temas que estão nessas duas partes, nessas duas que eu estou chamando de unidade, e aí a gente vai ver o que a gente pode aprender com isso tudo finalmente. Tá? É um pouquinho complexo, mas vai valer a pena. Vamos lá. A primeira parte, eu vou falar delas separadas primeiro, depois a gente vai construir a Paraxá como um todo. Então, a primeira parte, Moshe tem uma lógica para o discurso dele nessa primeira parte. Ele pede primeiro, por exemplo, que o povo lembre dos milagres que são feitos no Egito. Tá? E aí ele faz isso como uma resposta, uma espécie de resposta para uma pergunta que foi retórica que ele fez antes. Tá? No número 4, diz o seguinte: Se dissertes em teu coração, essas nações são mais numerosas que eu, como poderei desterrá-las? Né? E aí não as temais, lembrar-te-ás de que Hashem, teu Deus, fez ao faraó e a todo o Egito. E ele vai citar, né? As grandes provas que seus olhos viram, os sinais, os milagres, a mão forte, o braço estendido que Hashem, teu Deus, te fez sair. Ele fez a gente sair com grandes milagres, a gente sabe, as pragas do Egito, né? Além da abertura do Mar Vermelho e tudo mais. Né? E fará a todos os povos aos quais temeis. Então, isso vai se repetir. É isso que Moshe está dizendo aqui. Tá? Então o foco passa a ser mais ou menos esses milagres. Tá? E logo depois, o que Moshe começa a fazer? Começa a lembrar dos anos que o povo passou no deserto. E aí de novo, vamos ver aí de novo, no número 5. No capítulo 8 ele vai dizer o seguinte: E recordarás de todo o caminho pelo qual Hashem, teu Deus, te levou nesses 40 anos, no deserto para afligir-te, para provar-te, para saber o que estava em teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. O que foi o exército? O deserto, foi isso aí. E te afligiu, te fez padecer, te fez comer o maná, que não conhecias e que teus pais jamais conheceram, para fazer saber que nem só de pão vive o homem, senão de tudo que sai da boca de Hashem, disso vive o homem. E aí ele conclui com a ideia: tua roupa que leva sobre ti não envelheceu e seu pé não se inchou nesses 40 anos. Ou seja, aconteceram um monte de milagres para o povo entender uma série de coisas. Tá? Então aqui, esse é o formato, vamos dizer assim, da primeira unidade que a gente está chamando. Tá? Agora a gente vai dar uma olhada na segunda. A segunda unidade, ela carrega um formato um pouquinho diferente, porque Moshe cita os erros do povo no deserto. Aqui está falando dos milagres que Hashem fez, agora ele vai falar dos erros que o povo fez no deserto. E ele não tem o foco nos milagres mais feitos por Hashem, mas sim a desobediência do povo. Tá? Número 6. A gente vai ler aqui a maior parte, e depois eu vou entrar no comentário para a gente entender direitinho. Número 6, isso. Recorda-te, não te esqueças de que irritaste a Hashem, teu Deus, no deserto. Desde o dia que saíste da terra do Egito até chegar a este lugar, foste rebelde contra Hashem. O discurso mudou bastante, né? De uma coisa para outra. O que aconteceu aí no meio da história, né? Então, e aí até a metade, mais ou menos do capítulo 8,
aliás, o capítulo 9, né? Não tem outro assunto. Vai falar do bezerro, por exemplo, por um bom tempo. E ele termina citando todas aquelas reclamações que o povo fez no deserto e o rei Tameraglim, a transgressão dos espias. Tá? E Moshe vai finalizar essa parte que ele está citando os erros de uma forma bem interessante. Olha só o que ele vai falar no número 7. Foste rebelde contra Hashem desde o dia que vos conheci. Ele repete um pouco o que foi dito lá no 7, no 6, né? Foi desde que eu conheço vocês foram rebeldes. Tá? E aí a gente vai ver mais paralelos aqui. Porque eles estão se relacionando, por exemplo, com a descrição que é feita sobre a terra de Israel por parte de Moshe. Na primeira unidade, por exemplo, Israel é apresentada como um local com condições ideais para uma situação de agricultura maravilhosa e prosperidade. Que é uma coisa engraçada, porque a gente não costuma falar muito disso. A gente fala, é uma terra que emana leite e mel, mas não é esse o termo que ele vai usar aqui. Cadê? Número 8. Porque Hashem teu Deus, Devarim 8, 7 e 9. Porque Hashem teu Deus te traz a uma boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes e de abismos, que há nas suas colinas e seus montes. Terra de trigo, de cevada, de parreira, de figueira e de romeira. Terra de oliveira, que dá azeite, e de tamareira. Terra que comerá pão sem escassez, e não faltará nela coisa alguma. Terra cujas pedras são de ferro, e cujos montes poderá extrair cobre. E de cujos montes poderá extrair cobre. É só que eu não falo de ouro, né? Mas isso é um assunto para outro dia. E se a gente for falar dessa mesma descrição, a gente vai chegar num ponto na segunda unidade que é diferente. Tá? Número 9. Porque a terra para a qual estás indo, para herdá-la, não é como a terra do Egito, não. Da qual saístes em que semeáveis a vossa semente e regáveis com o vosso pé. Como uma horta de verdura. Mas a terra para a qual está passando, a fim de herdá-la, é terra de montes e planícies. Da chuva dos céus, ela tem água. Aqui a história meio que está diferente, né? É terra que Hashem teu Deus cuida dela. Os olhos de Hashem teu Deus estão sempre sobre ela, desde o princípio do ano até o fim do ano. Opa! E aí? O Rashi, ele é sempre muito positivo. Então ele vai e ele tenta explicar esses versos como uma expressão direta da qualidade de terra, porque Hashem está sempre de olho nela, então ela vai ser sempre melhor, se comparada àquela que está no Egito. Mas praticamente todos os outros comentaristas, aí você pode citar Ibn Ezra, Rashban, que a gente acabou de falar, o Riscuni, os Fono, né, desses comentaristas tradicionais, por exemplo, eles veem isso de uma forma muito diferente. Tá? Eles chegam à conclusão que, diferentemente do Egito, que está constantemente se beneficiando daquele suprimento infinito de água que vem seja do Nilo, seja dos vários mananciais que tem, as colinas de Israel têm poucas fontes naturais de água. E quase nenhuma delas é própria para irrigação. Você já deve ter visto várias histórias. Chama água em Israel. Só que a água é quente e salgada. Não dá para usar para muita coisa, né? Tem uma até que virou lugar para criação de peixe, essas coisas todas. Então essa terra, ela depende o quê? Aí é a dica que a Torá dá. Mas a terra para a qual estás passando, a fim de herdá-la, é terra de montes e planícies que da chuva dos céus ela tem água, ou seja, ela depende diretamente da chuva. Sem essas chuvas de inverno, né, que a gente conhece, fica impossível cultivar a terra ali. Tá? Moshe, ele vai concluir a descrição ali dizendo que Hashem fica de olho. Né? Ou seja, a providência divina é sentida diretamente na terra de Israel. Porque Hashem é o dono da chuva, ele retém a chave da chuva e só ele que vai determinar a possibilidade de chover, ou seja, de viver nessa terra. Esse tema ele permanece nos outros versos. De onde sai, por exemplo, o segundo parágrafo do Shema, que a gente lê diariamente. Né? Onde está claro que se você seguir as chuvas vão vir no tempo certo. Eu acho que a tradução até usa os termos temporã e serôdia, né? Que é a época que chove. Né? Mas se você não fizer, né? Então,
tá claro que as chuvas estão conectadas com essa obediência às leis de Hashem, aos mandamentos, aos mitzvot. O terceiro paralelo que a gente vai ver aqui agora é o que a gente vai perceber a intenção de Moshe, vamos dizer assim. Tá? Na primeira unidade, a gente vai ver o quê? Né? De novo, ele tem duas intenções separadas, a da primeira unidade e a da segunda unidade. No fim das contas, elas vão ensinar uma coisa só, mas em âmbitos diferentes. Tá? Então, na primeira, a gente vai ver um problema muito sério. Essa questão do povo se vendo próspero, que nem Hashem falou ali, ó. No 8, no final do 8 ele diz: terra em que comerás pão sem escassez, não faltará nela coisa alguma. Quando ele usa esse, o que ele está fazendo? Qual que é o paralelo que a gente tem aqui? Ele está vendo uma coisa, Moshe vai ver o que vai acontecer nesse momento que eles perceberam a própria riqueza e o sucesso que eles têm. Né? Número 10. Por tudo isso, né, por essa riqueza, orgulhe o teu coração e te esqueça de Hashem teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa dos escravos. Ou seja, vocês vão estar tão prósperos, tão ricos, que vocês não vão esquecer que Deus existe. Quiçá dirás do teu coração: a minha força e o poder da minha mão me conseguiram estes bens. Então fui eu consegui tudo sozinho, eu entrei para a faculdade de medicina sozinho, tudo que eu consegui eu mereço, porque eu estudei, eu trabalhei. Mas aí piora, porque Moshe vai ver uma coisa mais catastrófica mais pra frente como consequência de esquecer dessas providências. Número 11. E se te esqueceres de Hashem teu Deus, e andares após outros deuses, os servires e te prostrares a eles, vos advirto hoje que certamente perecereis. Isso pode ser uma série de coisas. O perecer aí pode ser mandado embora, pode ser simplesmente sumir mesmo. Tá? E o Sforno explica o quê? Que a idolatria é literalmente um sintoma desse senso de autossuficiência que cometeria o povo nesse momento que tá todo mundo, não, tô de barriga cheia, tô de bucho cheio, tô tranquilo, agora eu posso fazer o que eu quiser, porque tudo isso foi eu que conquistei sozinho. Né? Então, ele percebe que assim que o povo nega que o auxílio de Hashem foi providencial para eles conseguirem as coisas, nas buscas materiais, efetivamente, eles estão dando um passo importante, eles, não só eles, né? A gente também, né? Tá dando um passo importante em direção a isso, ao paganismo, para usar um termo bem, né? A idolatria, né? Colocando uma percepção de divindade nas forças naturais, seja nas próprias forças da pessoa, seja na própria natureza que deu o negócio. Né? E negando, basicamente, no fim das contas, e esse é o passo final, né? Negar a existência daquele que governa tudo isso. Né? E nessa parte, Moshe pede para que o povo, efetivamente para nós também, que reconheça o papel inegável de Hashem no sucesso que ele está tendo. Evitando que pensem que todos os créditos vêm da força da minha mão e da minha habilidade. Eu sou maravilhoso, eu falo super bem, ou eu estudo muito, tudo isso que eu faço é maravilhoso. Não, calma lá. Beleza, essa foi a primeira unidade. Qual que é a preocupação que o Moshe tem na segunda? A preocupação de Moshe é diferente também agora, no 12. Olha lá. Não digas em teu coração, quando Hashem teu Deus estiver lançado diante de ti, por causa da minha justiça. Essa frase é maravilhosa. Por causa da minha justiça é que Hashem me trouxe para herdar essa terra. E por causa da maldade dessas nações é que Hashem me desterra diante de mim. Olha o que Moshe vai falar logo em seguida. Veja bem, né? Não é pela tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que tu vens a herdar a terra. Senão pela maldade das nações, é que Hashem teu Deus se desterra diante de ti. Ou seja, eles não estão usando a terra direita, eles não podem ficar lá. E para afirmar a coisa que Hashem jurou a teus pais, Avraham, Isaac e Yaakov. O que é que Hashem está falando aqui? Moshe está dizendo o quê? Está pedindo: olha, agora, na hora que vocês forem dominar, é bom que vocês entendam que não é por causa das suas virtudes que vocês estão conseguindo isso aqui, não. É muito parecido, mas é diferente. Tá? Eles estão adquirindo aquele lugar por causa dos erros cometidos pelos habitantes atuais e pela promessa que foi feita para os patriarcas. Aqui é diferente da primeira parte. O povo tem que dar o crédito
total do sucesso para Hashem, aqui no caso militar, né? O primeiro a gente estava falando de um crédito econômico, agora a gente está falando do crédito militar. A preocupação de Moshe agora é como que a gente vai lidar com essa assistência divina nesse sentido. Ele tenta lembrar o povo do que no começo? Dos erros que eles cometeram no deserto. Para que eles reconheçam que eles mesmos não mereciam essa intervenção milagrosa. Ah, pô, a gente não era nada, então o Hashem não tinha por que fazer isso. Tá? E aí, antes da gente ir para essa parte já, mas chegando à análise em si, vamos lembrar aqui. Primeira unidade. Você poderia, de forma errônea, atribuir seus sucessos às capacidades que você tem, suas capacidades independentes. E na segunda, eles percebem, né, a gente está percebendo a assistência divina, mas você também está atribuindo isso aos seus próprios mestres espirituais. É isso que o povo está fazendo. Então agora, vamos voltar em cada uma dessas unidades e tentar analisar os temas separados, né, de forma independente primeiro, e aí a gente junta tudo no final. A primeira parte, Moshe fez o quê? Ele alertou o povo sobre o seguinte: a gente tem um desafio a partir desse momento aqui que a gente está entrando na Terra. E esse desafio é diferente daquele que aconteceu no deserto. A situação do deserto, por que é que... como assim? Hashem está falando que ajudou o povo e está descrito lá que ele afligiu o povo. Imagina a aflição da situação. O povo naquela situação não tinha condição nenhuma, não tinha possibilidade nenhuma de se autossustentar. Eles estavam no deserto e andando ainda, né? Como Moshe... Por isso Moshe faz questão de deixar isso bem claro. E aí o Rashba, na conversa, no comentário dele, nesse capítulo 8, ele diz que esse é o desafio espiritual deles, viver no deserto sem oportunidade nenhuma de autossuficiência. Você vai dormir com nada sobrando, porque o maná só descia o suficiente para você comer naquele dia. Se você não comesse, estragava. E aí você acorda no dia seguinte torcendo para aquele negócio cair de novo, esperando pela promessa divina. Uma situação muito complicada. Você não pode fazer nada. Você anda quando a nuvem levanta só, porque se você andar sem a nuvem, você vai morrer no deserto. Ou de frio ou de calor. Essa experiência faz o quê? Fez com que o povo pudesse entender uma coisa muito importante. Quem tem o domínio sobre a vida e a morte é Hashem. Ele sozinho é capaz de determinar o destino do mundo. Só ele. O fato é de que Hashem sustentou mais de 2 milhões de pessoas no deserto, lugar árido e inóspito, por 40 anos. E isso acaba provando que ele é o único que é capaz de sustentar todos esses povos para sempre. Então Moshe cita a existência desses milagres no deserto para preparar o povo para a troca desse desafio. Que é praticamente o contrário do que era antes. Só que para, ao mesmo tempo, dizer assim, esse sentimento de dependência de Hashem deve ser mantido. Mesmo que o sucesso pareça estar vindo naturalmente. Quando as árvores dão os frutos lá, você fala assim, eu plantei essa árvore, meu avô plantou essa árvore, esse mérito é nosso. A nação está crescendo, a nação está prosperando. E eles podem acabar se esquecendo do maná, por exemplo, que Hashem fazia o maná cair do céu todas as manhãs. E agora quando ele se deita, o que ele vê? Ele sabe que a cozinha dele tem pão na cabeceira e que que eles têm uma dispensa cheia de comida. E é natural você sentir orgulho desse tipo de conquista. Só que isso pode ameaçar a percepção de submissão ao poder de Hashem. Tá? E aí Moshe é obrigado a avisar. Qual que é o aviso? Número 13. Mas antes te lembrará de Hashem, teu Deus, porque é Ele que te dá a força para conseguir a riqueza, a fim de confirmar sua aliança que jurou aos seus pais, como faz hoje. E o Abravanel, ele explica essa frase no final do Passuco como nesse dia, né? Como faz hoje, nessa expressão, como ele faz hoje, sendo uma referência direta ao presente mesmo. Falando assim, essa ideia de como faz hoje,
quando o povo ainda vive do pão que cai do céu, né? Porque eles não entraram na terra ainda, então eles dependem do maná. E não só isso, eles estão sendo protegidos pela nuvem também, na nuvem de glória. Eles não podem, de forma alguma, nesse momento, atribuir a existência dele aos próprios esforços. Então, o que o Moshe está falando com isso é sempre reconhecer a dependência que existe. A gente não tem o que fazer. Mesmo quando a terra estiver dando milhares de frutos e mesmo que eles mesmos plantaram. Porque se parar de chover, eles podem plantar o quanto eles quiserem. Não vai crescer nada. Da mesma forma, no início da Parashá, o que acontece? Moshe cita os milagres do Egito como exemplo da vitória que vai acontecer em Canaã. Aqui, diferentemente do que aconteceu na Parashá lá de Devarim, né, na porção de 2 semanas atrás, lá o que aconteceu? Moshe vai e fala o seguinte: a gente derrotou Og e Sihon, os 2 reis lá cabulosos. E isso ele está tentando falar, a gente consegue derrotar esses povos maiores que a gente. Aqui o foco não é mais natural, o foco lá era a guerra mesmo. Pô, a gente conseguiu. Né, as habilidades militares do povo. Aqui não é mais o foco isso. O foco aqui agora é a vitória de Hashem sobre o Egito, onde o povo não tem papel nenhum, se não sair. Essa experiência onde a nação escrava, que não tem poder nenhum, não pode fazer nada se não confiar no Criador para a própria salvação, ensina tanto para o povo e para nós hoje, que Hashem é que vai definir se vai ter sucesso ou não. Tá? A primeira parte tem muito a ver com isso. Com essa ideia. Quando a gente volta para a segunda parte, dessa segunda unidade da Parashá, eu preciso lembrar todo mundo que Moshe avisa basicamente o quê? Cuidado com o que vocês acham que está bom espiritualmente. Vocês estão sendo devotos o suficiente. A mensagem que Moshe quer passar agora é diferente. O que ele lembrou primeiro? Os erros cometidos pelo povo. Tá, o que ele quer ensinar aqui agora? Qual que é a diferença de entrar na terra pelos próprios méritos ou pela promessa dos patriarcas? Que diferença faz? O Rav Shimshon Rafael Hirsch, ele explica uma coisa que é legal. Ele fala assim, mesmo que a promessa... Isso assim, parece óbvio, mas talvez não seja tão óbvio. Mesmo que a promessa divina garantisse a entrada do povo, independentemente dos erros deles, essa promessa não impede que o povo seja retirado da terra em qualquer outro momento. Então eles não podem viver com esse sentimento meio que prepotente e confiante na própria espiritualidade. Olha, lembra o que eles falaram? Eles falaram, por causa da minha justiça é que a Hashem me trouxe perto dessa terra, porque eu sou justo, porque eu sou um tzadik. Eu sou um tzadik, eu posso entrar. Então eles não podem viver com esse sentimento prepotente, confiando na própria espiritualidade. Né? Tá tudo garantido, não preciso melhorar em nada, eu já sou perfeito espiritualmente. E o Netziv ele explica essa sessão um pouco diferente, inclusive. Ele foca nas inconsistências do povo. E Moshe lembra o povo o quê? Que eles ainda não conquistaram a espiritualidade completa. Eles não são tzadikim. São no alto nível espiritual, mas não são tzadikim para a geração deles. Não todos, pelo menos. E que talvez isso permitisse um sentimento de que eles sabem que eles estão fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, não tem erro aqui. E aí Moshe cita o Retaegel, né, a transgressão do bezerro de ouro. E Moshe fala sobre essa transgressão em vários detalhes, dá altos detalhes, dá vários detalhes, demonstrando o que? A facilidade que o povo tem de estar no alto nível e cair de uma vez da santidade para a iniquidade, por exemplo. Né? E foi isso que aconteceu no Sinai. Depois que eles receberam a revelação divina. Aí no 14, olha só o que ele fala. E Hashem disse-me, olha o que Hashem falou para Moshe. Levanta-te e desce depressa daqui, porque se corrompeu o teu povo que tiraste do Egito. Cedo desviaram-se do caminho que lhes ordenei. Fizeram para si imagem de fundição. Então, rapidão eles caíram. Não adiantou nada. Tem nem 10 dias que eles viram o sinal e já fizeram isso aí. Tudo bem, tinha 40, mas... Né? Então, eles não poderiam carregar essa arrogância. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Relaxa, eu sei. A gente sabe o que a gente está fazendo. Essa estatura espiritual deles não era impossível de ser perdida. É isso que Hashem está mostrando. Exige esse trabalho duro e concentração
para que eles tenham o privilégio de permanecer na Terra, ou seja, manter ou elevar o status espiritual ali. E considerando esses dois comentários, tanto do Netziv e do Rav Hirsch, a gente pode perceber que a preocupação de Moshe aqui está ligado com um outro tipo de arrogância, vamos dizer assim, um outro tipo de autoconfiança. Tá? Mesmo aqueles, só que aqui é diferente, porque aqui eles estão reconhecendo que Hashem dá a possibilidade de adquirir essa prosperidade. Mas isso é possível de ser perdido também. Eles estão entendendo, a gente está entendendo aqui que os nossos méritos é que nos deram esse poder. Ah, porque eu tô no alto nível. Estudei pra caramba. Estudei o Shabbat inteiro. Mereço, eu tenho méritos. Ah, é mesmo. E em vários momentos do discurso, Moshe acaba descrevendo o povo, com uma expressão que o Abraão aqui da sinagoga adora, que é falar Amksheorev. Povo de dura cerviz, né? Para ser traduzido diretamente. É o famoso cabeça dura. E os Sforno interpretam esse termo como sendo uma denotação de uma característica específica. Qual que é? Você recusa obstinadamente qualquer orientação ou qualquer crítica. Você não quer saber, não quer ser criticado e não quer ser orientado para nada. Isso quer dizer que o povo não quer saber dessas coisas. Não, a gente é muito inteligente. A gente é muito espiritualizado. Se me comparar com a maioria das pessoas, eu tô no nível altíssimo. Sim, e daí? Mas é o nível que você tinha que estar? É o nível que você pode estar? Tá? É como se fosse uma insistência nas... Só eu posso me corrigir. Só eu posso saber o que eu posso entender. Né? Moshe explica o que aqui? Não é possível você sobreviver na terra de Israel com esse tipo de arrogância. É impossível. No lugar disso, o que é que tem que ser feito? Você tem que buscar a espiritualidade de forma constante e honesta. Por quê? Porque a terra aqui é a terra da qual Hashem, seu Deus, está cuidando. É isso que ele falou aqui. A gente pode sugerir que o significado que está aparecendo aqui, né, dessa referência feita por Moshe quanto aos milagres do Egito, e é engraçado que ele vai fazer uma série de coisas aqui, ele vai fazer uma série de referências aqui, ele vai de novo citar os milagres do Egito e a punição que aconteceu com Datan e Aviram. Datan e Aviram foram basicamente os comparsas do Korah, né, na rebelião de Korah. Tá? Aí, ó, no número 15, que eu acho que é a última referência que tem hoje, diz o seguinte: e sabereis hoje que não falo a vossos filhos, e sabereis hoje que não falo a vossos filhos que não conheceram, nem viram os ensinamentos de Hashem vosso Deus, ou seja, o Sinai, né? Sua grandeza, sua mão forte, seu braço direito estendido, e seus sinais, suas obras que fizeram no meio do Egito. Parece uma repetição do que ele já falou antes, mas tem um porquê dele estar repetindo essas coisas. Ao faraó, o rei do Egito e toda a sua terra. E o que faz ao exército do Egito, o que fez ao exército do Egito, aos seus cavalos, aos seus carros, como fez passar pelas águas do Mar Vermelho sobre eles, quando vos perseguia. E Hashem os destruiu até o dia de hoje. Ou seja, eles não estão te perseguindo mais. E é o que fez com Datan e Aviram, filhos de Eliav ben Reuven, quando a terra abriu sua boca e os tragou, bem a si, como suas casas, como suas tendas, e todos os bens que tinham com eles no meio de todo Israel. Pois vossos olhos são os que viram toda a glória, toda a obra que Hashem fez. E aí vários comentaristas eles entendem essa parte como uma forma de enfatizar a bondade que Hashem tem e que demonstrou para o povo. Principalmente quanto à saída do Egito e o que ele fez por vocês no deserto. Tá? Que é basicamente sustentando esse povo por 40 anos de viagem. Quando a gente volta lá na Bravanel, ele fala o que sobre essa parte? Ele interpreta esses versos literalmente como uma referência a uma punição divina. Ele fala assim, não, mas como assim punição divina? Né? Esse é o sentimento de que a nossa espiritualidade hoje está suficiente. Não é ok. Isso faz parte de gerar uma punição. Tá? Então não, eu estou no alto nível espiritual, mas não tá. Né? E a preocupação de Moshe é isso nessa parte. O faraó, como é que era o faraó lá na história? Ele continua seguindo aquilo que ele acredita. Ele ignora os avisos. Né?
Quanto ele pode, ele ignora as pragas também. Né? No fim, o que acontece? Hashem abre as águas do Mar Vermelho e fecha em cima dele do exército. E é engraçado, o que é que Korah fala? Né, o canto de guerra de Korah, vamos dizer assim, na parte dele, na rebelião dele, é quando ele fala: não, mas peraí, que toda a congregação é santa, não é só você não, Moshe. Quando ele usa isso para dizer que toda a congregação é santa, ele não está dizendo que a congregação como um todo é. Que o povo como um todo é. Ele está dizendo que cada um está todo mundo no mesmo nível. Ninguém precisa mandar em ninguém aqui. Existe até um pensamento positivo por trás dessa ideia. Mas aqui está gerando um problema. Porque tá todo mundo confiante, todo mundo achando que está tudo certo. Existe uma arrogância envolvida nessa frase. E o povo viu o que acontece com aqueles que exageram por esse lado da arrogância. É isso que Moshe tá avisando aqui. Então você tem que tomar muito cuidado para não ocupar esse espaço que não é seu nessa questão espiritual. Fala assim, não, eu sou joia, sou brabo. Vou virar o líder espiritual aqui. Não é assim que funciona. Tá? Não se iluda com a sua própria santidade ou seu nível espiritual. A gente sempre tem que melhorar. E isso acontece a partir do cuidado com as leis dadas para Hashem. Em geral. Não é só isso, mas faz parte. Ekev, a nossa paraxá dessa semana, no geral, é uma demonstração de uma preocupação específica de Moshe, com duas manifestações específicas de arrogância. Moshe tem medo do que na primeira parte? Que o povo se deu crédito todo. Assim, não, meus poderes são independentes. O Deus sou eu, pô. Eu que plantei, eu que esperei colher, eu que reguei, eu que esperei para nascer, eu colhi. Ou Moshe também está preocupado, na verdade, e Moshe também está preocupado com a percepção do valor espiritual como fonte de sucesso e prosperidade. Não, é porque eu estou no nível muito alto, então Hashem se vê obrigado a me dar as coisas. Isso existe até hoje, assim. Muitas vezes as pessoas pensam assim, não, Hashem não vai me deixar mentir. Então o que eu vou falar vai ser verdade. Não, calma lá. Você realmente está nesse nível para isso acontecer? Para a gente estar tão preocupado com você que o que você vai falar vai virar verdade? Moshe está ensinando que a gente tem que prestar atenção e reconhecer, na primeira parte, que só Hashem tem a habilidade de prover efetivamente. Se você for seguir a cadeia direitinho, óbvio que você tem que fazer suas coisas. Se você ficar sentado, parado, né, talvez não seja tão óbvio, então eu vou deixar claro. Se você ficar sentado, a coisa não vai descer o maná, tá? Não vai mais descer o maná. Passou já. Essa época já foi. Você tem que fazer as coisas. O mínimo você tem que fazer. Plantar, seguir as regras e tudo mais. Mas o medo é esse. Se você parar de reconhecer Hashem, aí vai começar a dar problema. Tá? E outra, se você ficar dependendo de outro homem, aí piorou ainda a situação, né? Porque quem tem a bondade de fato para prover é Hashem. Tá? E é engraçado, porque qual que é a mitzvah que aparece aqui nessa parte? E quem nunca se tocou disso, agora é a hora. Só tem uma reza, efetivamente, dentro da Torá, que é obrigatória, que é uma mitzvah obrigatória, vamos dizer assim. É uma reza que todo mundo esquece que ela existe, inclusive. Isso é muito estranho. Não todo mundo, né? Mas às vezes a gente esquece da existência dela. Além do segundo parágrafo do Shema, aparece o Birkat Hamazon. Tá? Birkat Hamazon é a bênção que deve ser feita posterior às refeições. E é engraçado, se você for olhar a maioria das culturas, só é feita uma anterior. Não vou ficar citando aqui, mas você vê, é comum as pessoas agradecerem pelo alimento antes de comer, depois elas esquecem. Mas é justamente isso que é citado aqui. É o momento no qual você está expressando o reconhecimento de que Hashem sustenta o universo. Tanto que a gente fala, Hashem, na reza, né? Dá o pão a toda a carne. Né? A gente também fala que a bondade dele é infinita. E assim como nós agora, e o povo daquele momento, nós dois, naquele momento, e a gente aqui agora, a gente tem que entender que a gente não merece também entrar na Terra por méritos próprios. Só a bondade de Hashem que faz com que a gente entre nessas coisas. E esse reconhecimento acaba sendo descrito, e essa é a segunda parte, efetivamente, não confie tanto nos seus próprios méritos. Não fica, não, eu sou santo, eu sou brabo, porque tipo, ninguém faz nada, eu faço
pô, eu rezo todo dia de manhã e tá bom. Ninguém mais faz nada, tá tudo certo. Não, não é assim. Pode ser que o teu ambiente te dificulte seu crescimento? Pode ser. Sai de lá, vai para outro lugar. Mas não é. E pode criar essa arrogância também. Ah não, eu faço quase tudo que eu posso e ninguém faz nada, então posso... Não confia. Porque é só o teu mérito não vai te levar a lugar nenhum. Porque se a Hashem está provendo tudo, qual é o teu mérito efetivamente? Esse reconhecimento ele foi muito bem descrito pelo Rav David Hoffman e ele fala uma frase que é muito bonita e com ela que eu queria terminar. Esse entendimento de que, né, esse entendimento específico que a gente está citando, de que você não entra na Terra pelos seus próprios méritos, deve estimular a retidão, né, você ser um tzadik, para que aí você possa merecer de alguma forma a boa terra que pode receber, no caso que eles puderam receber depois. Essa ideia da arrogância é muito clara. Tem textos nossos muito, muito tradicionais que dizem que se eu não me engano, onde tem um rei, se você só cabe um rei no teu coração. Se é você mesmo, não tem como Hashem entrar. Tá? E essa arrogância, ela é muito complicada. Ela vai te tirar desse nível de que você pode entrar na Terra e trabalhar juntamente com a providência divina para ter seu sustento, e da situação de merecer entrar na Terra para achar que seus méritos são bons o suficiente. Na verdade, Hashem estaria dizendo que você pode permanecer na Terra por causa dos seus méritos, e ser expulso e ficar sem nada. A diferença está aí. Que nem Moshe falou. Vocês chegaram no mais alto nível, Sinai. Mas logo depois, por mais baixo, vocês desceram de novo. E da mesma velocidade. O mais alto para o mais baixo e o bezerro de ouro. É com essa arrogância que a gente tem que tomar cuidado. E sempre observar a situação. Mantenha a atenção. Sempre repito aqui. A atenção é uma unidade muito importante. Mantenha a atenção para não deixar isso acontecer. Obrigado, pessoal. A gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Shabbat shalom para todos.